Com o avanço da idade, o corpo passa por diversas transformações, muitas visíveis, outras nem tanto. Entre as mudanças mais perceptíveis está o comportamento da pele. Ela se torna mais fina, seca, sensível e propensa a lesões, manchas e irritações. No entanto, nem toda mancha ou coceira deve ser considerada uma consequência natural do envelhecimento. Em muitos casos, essas alterações podem ser sinais precoces de condições sérias de saúde, algumas delas potencialmente fatais se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo. Especialmente após os 60 anos, é fundamental observar com atenção qualquer mudança incomum na pele. Manchas que coçam, mudam de forma, cor ou tamanho não devem ser ignoradas. Elas podem ser a forma que o organismo encontrou para avisar que algo está errado internamente. Doenças como câncer de pele, distúrbios autoimunes, problemas vasculares e até desregulações metabólicas podem se manifestar inicialmente por meio de simples alterações cutâneas. Infelizmente, é comum que muitos idosos e até familiares subestimem esses sinais, tratando-os como alergias passageiras, picadas de inseto ou reações normais do corpo. Essa negligência pode custar caro, uma vez que o diagnóstico tardio de certas doenças pode impactar diretamente na expectativa e na qualidade de vida. Neste conteúdo, vamos apresentar 4 tipos de manchas que coçam e que merecem atenção especial, pois podem indicar problemas graves de saúde que afetam o organismo como um todo, especialmente na terceira idade. Saber identificar essas alterações, entender seus possíveis significados e buscar orientação médica a tempo pode fazer toda a diferença. Manchas escuras com coceira. Possível sinal de câncer de pele, melanoma. Manchas escuras que coçam, mudam de cor ou apresentam bordas irregulares podem ser muito mais do que simples sinais de envelhecimento ou exposição solar. Em alguns casos, essas alterações podem indicar a presença de um melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. O melanoma se desenvolve a partir dos melanócitos, as células que produzem melanina, o pigmento que dá cor à pele. Embora possa surgir em qualquer idade, o risco aumenta significativamente após os 60 anos, especialmente em pessoas que tiveram exposição solar excessiva ao longo da vida ou histórico familiar da doença. Como identificar uma mancha suspeita? Existem algumas características que merecem atenção, conhecidas pela regra do ABCDE. A. Assimetria. Uma metade da mancha é diferente da outra. B. Bordas. Irregulares, serrilhadas ou mal definidas. C. Cor. Variação de tons. Preto, marrom, avermelhado, azul ou branco. D. Diâmetro. Maior que 6 mm, como uma borracha de lápis. E. Evolução. Mudança de tamanho, forma, cor ou sintomas como coceira, sangramento ou dor. Mesmo que a mancha pareça pequena, a coceira persistente pode ser um sinal de que há algo errado. Algumas pessoas ignoram esses sintomas por parecerem inofensivos no início, mas o melanoma pode crescer rapidamente e se espalhar para outros órgãos, tornando-se potencialmente letal. Por que esse tipo de câncer é tão perigoso? Ao contrário de outros cânceres de pele mais comuns, como o carcinoma basocelular ou espinocelular, o melanoma tem alto potencial de metástase, ou seja, pode atingir rapidamente órgãos vitais como fígado, pulmões e cérebro. O diagnóstico precoce é essencial, pois as chances de cura são altas nas fases iniciais, mas caem drasticamente nos estágios avançados. O que fazer se notar uma mancha assim? Marcar uma consulta com um dermatologista o quanto antes. Fazer um exame clínico detalhado e, se necessário, uma biópsia da lesão. Evitar exposição solar sem proteção e monitorar a pele regularmente. Após os 60 anos, o cuidado com a pele deve ser redobrado. Manter o olhar atento e buscar orientação médica diante de qualquer alteração suspeita pode literalmente salvar vidas. Manchas avermelhadas com coceira. Dermatite ou doença autoimune. EIS, lúpus. Manchas avermelhadas acompanhadas de coceira são uma das alterações mais comuns na pele, especialmente a partir dos 60 anos.
embora muitas vezes sejam interpretadas como alergias simples ou irritações causadas por roupas, calor ou produtos cosméticos, essas lesões podem indicar condições de saúde mais sérias que exigem atenção médica. Entre as principais causas estão as dermatites crônicas e doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso cutâneo, que podem se manifestar inicialmente apenas na pele, mas evoluir para quadros sistêmicos mais graves. A dermatite é uma inflamação da pele que pode surgir por diversos fatores. Na terceira idade, é comum o surgimento de dermatite atópica ou dermatite de contato, devido ao ressecamento natural da pele, à sensibilidade aumentada e à maior exposição ao uso de medicamentos e produtos químicos ao longo da vida. As lesões típicas incluem manchas avermelhadas, coceira intensa, descamação e, em casos mais avançados, pequenas fissuras e crostas. A coceira, muitas vezes noturna, pode comprometer o sono e causar irritabilidade, impactando diretamente na qualidade de vida do idoso. Além disso, o ato repetido de coçar pode levar a infecções secundárias, exigindo tratamento com antibióticos tópicos ou orais. Por outro lado, manchas avermelhadas que persistem por semanas ou meses, especialmente em áreas expostas ao sol, como rosto, colo, ombros e braços, podem ser sinal de lúpus cutâneo. Trata-se de uma manifestação localizada de uma doença autoimune em que o sistema imunológico passa a atacar os tecidos saudáveis do corpo, incluindo a pele. No caso do lúpus cutâneo, as manchas tendem a ser avermelhadas, com bordas bem definidas, podem coçar ou arder, e geralmente pioram com a exposição à luz solar. Em algumas pessoas, especialmente se não houver tratamento adequado, essas lesões podem deixar cicatrizes permanentes, áreas despigmentadas ou até causar queda de cabelo nas regiões afetadas. O grande risco está no fato de que o lúpus cutâneo pode evoluir para a forma sistêmica da doença, o lúpus eritematoso sistêmico, que afeta órgãos vitais como rins, coração, pulmões, articulações e o sistema nervoso central. Quando isso ocorre, os sintomas deixam de ser apenas dermatológicos e passam a incluir fadiga intensa, dores articulares, febre baixa, perda de peso, entre outros sinais clínicos. O diagnóstico precoce, nesse caso, é essencial para evitar complicações graves e perda da qualidade de vida. Outro ponto importante é que a pele envelhecida responde de forma diferente a agentes agressores. A barreira cutânea torna-se menos eficiente, o que aumenta a chance de inflamações prolongadas, mesmo diante de causas simples, como o uso de sabonetes inadequados ou o atrito com tecidos sintéticos. Por isso, é comum que pacientes mais velhos convivam com quadros de dermatite que se tornam recorrentes ou de difícil controle, exigindo tratamento contínuo com hidratantes, corticoides tópicos, pomadas imunomoduladoras ou medicamentos orais, em casos mais severos. Diante de qualquer mancha avermelhada que coça, especialmente se não desaparecer em poucos dias, o ideal é buscar avaliação médica. O dermatologista poderá identificar se se trata de uma dermatite simples ou de um problema mais complexo como o lúpus. O diagnóstico pode incluir exame clínico, análise do histórico do paciente, exames laboratoriais como o FAN, fator antinuclear, que investiga doenças autoimunes, e, em alguns casos, uma biópsia da pele para confirmar a origem da lesão. É fundamental lembrar que, após os 60 anos, o organismo torna-se mais vulnerável a inflamações persistentes, doenças imunológicas e efeitos colaterais de medicamentos. Por isso, qualquer sinal cutâneo que persista ou se agrave deve ser visto como um alerta. Tratar precocemente evita complicações maiores, melhora a resposta ao tratamento e contribui diretamente para o bem-estar e a manutenção da qualidade de vida na terceira idade. Manchas amareladas ou acastanhadas. Xantomas, colesterol alto. O aparecimento de manchas amareladas ou acastanhadas na pele, especialmente em áreas como pálpebras, cotovelos, joelhos, palmas das mãos ou ao redor dos olhos, pode ser um sinal de alerta para um problema que vai muito além da estética: o excesso de gordura no sangue, principalmente colesterol alto. Essas manchas são chamadas de xantomas ou xantelasma
quando aparecem nas pálpebras, e podem indicar um desequilíbrio metabólico importante, que, se não tratado, aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte após os 60 anos. Os xantomas são formações de pequenas bolsas de gordura sob a pele. Eles não costumam causar dor ou coceira, mas sua presença deve acender um sinal de atenção, especialmente em pessoas mais velhas. Essas lesões podem surgir de forma lenta e discreta e, muitas vezes, são ignoradas ou atribuídas ao envelhecimento natural da pele. No entanto, elas podem ser a manifestação visível de um problema invisível, a hipercolesterolemia, ou seja, níveis elevados de colesterol total, LDL, o colesterol ruim, e triglicerídeos. Com o passar dos anos, o organismo tende a metabolizar as gorduras com menos eficiência, especialmente se a pessoa tem hábitos alimentares inadequados, é sedentária, fuma ou já possui histórico familiar de doenças cardiovasculares. O acúmulo de gordura no sangue favorece o desenvolvimento da aterosclerose, o enrijecimento e entupimento das artérias, que está diretamente ligado a infartos, AVCs e insuficiência cardíaca. Por isso, as manchas amareladas na pele devem ser vistas como um sinal externo de um problema interno. Elas funcionam como um tipo de aviso do corpo, indicando que algo não está bem com o metabolismo lipídico. Ignorar esse sinal pode permitir que o colesterol continue se acumulando silenciosamente nas artérias, até que provoque uma complicação grave e, muitas vezes, súbita. O diagnóstico dos xantomas é clínico, ou seja, feito por observação médica, mas o profissional geralmente solicita exames de sangue para avaliar os níveis de colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. Dependendo dos resultados, o médico pode indicar mudanças na alimentação, prática regular de atividades físicas, uso de medicamentos para controle do colesterol, como estatinas, e acompanhamento com um cardiologista ou endocrinologista. Vale lembrar que, mesmo com alimentação equilibrada, algumas pessoas continuam apresentando colesterol alto devido a fatores genéticos, condição conhecida como hipercolesterolemia familiar. Nesse caso, os xantomas podem surgir ainda mais precocemente e requerem um controle rigoroso durante toda a vida, com foco na prevenção de complicações cardiovasculares. Além disso, o tratamento das manchas propriamente ditas é geralmente estético. No caso dos xantelasmas, nas pálpebras, pode-se recorrer à remoção com laser, ácidos específicos ou procedimentos cirúrgicos, mas o mais importante é sempre tratar a causa principal, o excesso de gordura no organismo. Após os 60 anos, o cuidado com a saúde cardiovascular deve ser redobrado, e qualquer alteração cutânea incomum pode ser a chave para detectar um problema antes que ele se torne grave. As manchas amareladas, muitas vezes silenciosas e indolores, podem ser um dos primeiros sinais visíveis de que o coração e os vasos sanguíneos estão em risco. Manchas roxas ou avermelhadas com coceira, vasculite ou problemas de coagulação. O aparecimento de manchas roxas ou avermelhadas na pele, especialmente quando surgem com frequência, sem causa aparente ou acompanhadas de coceira, deve ser levado a sério, principalmente após os 60 anos. Essas alterações podem estar relacionadas à fragilidade dos vasos sanguíneos, distúrbios de coagulação ou até a doenças inflamatórias como a vasculite, que podem representar riscos sistêmicos e comprometer a qualidade de vida se não forem diagnosticadas e tratadas adequadamente. Com o avanço da idade, é comum que a pele fique mais fina e sensível e que os vasos capilares se tornem mais frágeis. Pequenos traumas, mesmo que imperceptíveis, podem provocar o rompimento de vasos sob a pele, formando manchas roxas, conhecidas como equimoses ou hematomas. Porém, quando essas manchas surgem sem nenhum impacto físico, aumentam em número ou intensidade, ou são acompanhadas de sintomas como dor, coceira ou inchaço, é fundamental investigar. Um dos possíveis diagnósticos nesse contexto é a vasculite, uma condição em que o sistema imunológico ataca os próprios vasos sanguíneos, causando inflamação. Essa inflamação
pode fazer com que os vasos se rompam mais facilmente, provocando manchas avermelhadas ou roxas que coçam, ardem ou são sensíveis ao toque. Essas lesões geralmente aparecem nas pernas, tornozelos e braços, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo. A vasculite pode ser localizada ou fazer parte de uma doença autoimune sistêmica, como o lúpus ou a artrite reumatoide, e em alguns casos pode afetar também órgãos internos, como rins, pulmões e coração. Outra causa possível para essas manchas são os distúrbios de coagulação sanguínea, que impedem que o sangue se estanque adequadamente após pequenos sangramentos internos. Problemas como a trombocitopenia, baixa contagem de plaquetas, uso de medicamentos anticoagulantes ou doenças hepáticas podem afetar diretamente a coagulação e resultar em hematomas frequentes, mesmo na ausência de trauma. Em idosos, o uso contínuo de medicamentos como aspirina ou anticoagulantes para problemas cardíacos pode aumentar a tendência ao aparecimento dessas manchas. Além disso, algumas deficiências nutricionais, como falta de vitamina C ou vitamina K, também podem deixar os vasos mais vulneráveis e contribuir para o surgimento dessas marcas, o que reforça a importância de manter uma alimentação equilibrada e fazer acompanhamento médico regular na terceira idade. É importante prestar atenção aos seguintes sinais de alerta: manchas que surgem de forma repentina e em grande número, coceira persistente, dores articulares, febre inexplicada ou sangramentos em gengivas e nariz. Esses sintomas podem indicar que o problema vai além da pele e está afetando o organismo como um todo. O diagnóstico é feito por avaliação clínica, histórico do paciente e exames laboratoriais, que podem incluir contagem de plaquetas, tempo de coagulação, marcadores inflamatórios e, em alguns casos, biópsia da pele. O tratamento depende da causa. Pode variar desde a suspensão ou ajuste de medicamentos, uso de anti-inflamatórios e corticoides, até terapias imunossupressoras nos casos mais graves. Após os 60 anos, o corpo tende a responder de forma diferente aos processos inflamatórios e circulatórios. Por isso, manchas roxas ou avermelhadas que coçam ou surgem repetidamente não devem ser ignoradas. Elas podem ser o primeiro indício de uma condição séria que, se não tratada, compromete a saúde de forma significativa e reduz a expectativa de vida. Observar e investigar esses sinais é uma forma de prevenção eficaz e pode evitar complicações maiores no futuro.